Shalom, sou Isabel Silva, com mais um vídeo desse canal Kadima. Quero trazer uma reflexão sobre o chamado de José de Arimateia. Como ele, os personagens que participaram da vida de Jesus, tanto de uma forma positiva como negativa, todos foram parte do propósito de Deus para exaltar ao Filho, a saber, Jesus, Yeshua. Com José de Arimateia não foi diferente. Ele executou um importante papel na vida de Jesus. Vamos ler no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 27 e versículo 57, que diz: Ao cair da tarde chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Jesus tinha discípulos que foram preparados para cada momento. Cada um teve a sua missão na posição que foi chamado. Pergunto, por que José de Arimateia não fez parte com os 12 discípulos? José de Arimateia foi preparado para servir Jesus, um homem rico, senador, influente no palácio de Pilatos. Com todos esses atributos, José de Arimateia não teria muita serventia enquanto Jesus estivesse vivo. Mas sim, depois da morte de Jesus, José de Arimateia foi a peça principal para servir a Jesus depois que Jesus morreu. Em Mateus capítulo 27, o versículo 58 a 60, diz: Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o colocou num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha, e fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Observe, por isso que Jesus preparou José de Arimateia para este momento do sepultamento, como acabei de ler. Olha só, além de pedir o corpo de Jesus, preparou-o, sepultou-o em um sepulcro novo que tinha mandado cavar na rocha. Te pergunto, dentre os discípulos, quem poderia ter condições financeiras e influência para fazer o que José de Arimateia fez? Observe, nenhum dos discípulos poderiam ir na presença de Pilatos para pedir o corpo de Jesus, porque os discípulos não tinham influência e muito menos eram ricos para possuir tal influência. Mas José de Arimateia tinha tudo isso, por isso que Pilatos liberou o corpo de Jesus para ser sepultado. Agora pense comigo, José de Arimateia foi rápido do que os fariseus, que poderiam pedir o corpo de Jesus e desonrá-lo, sepultando-o de qualquer jeito ou em qualquer lugar. Jesus era rei e foi sepultado com honrarias de um rei, de um verdadeiro rei. Podemos observar que Jesus, como rei, foi honrado no corpo, na alma e no espírito. Veja, primeiro, no corpo. Quando Jesus teve o seu corpo envolto com um lençol limpo de linho, simbolizando que ele morreu sem pecado, sem mancha e em absoluta santidade. Por isso, o lençol limpo de linho. Segundo, na alma. Quando Jesus foi colocado em um sepulcro novo cavado na rocha, mostra a verdade da palavra, que é Cristo, que como a rocha permanecerá para sempre. E se observarmos, o sepulcro foi cavado na rocha, ou seja, sem defeito, sem frechas, sem remendo. Assim é a verdade, sem alteração, pura. E por fim, o terceiro, no espírito, quando uma grande pedra foi colocada sobre a entrada do sepulcro. Mostra que, como homem, a sua missão foi concluída. Fala também de consumação. A grande pedra foi uma testemunha da aprovação de Deus, pois essa pedra seria retirada na ressurreição, como sinal de que Jesus estava vivo e ressuscitado, e que o Pai o aprovou. Essa pedra não permaneceria selada para sempre. Ela foi retirada com uma promessa de que aqueles que morrerem em Cristo irão ter as suas pedras removidas, ou seja, os sepulcros serão abertos como sinal de ressurreição dos santos. Glória ao Eterno.
Se vocês gostaram, se inscrevam, ativem o sininho, deixem seu like, compartilhem, comentem, que o Eterno assim abençoe a todos. Shalom.